Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar aqui como fazer as alterações nas configurações do Cura. Para isso nós vamos primeiramente aqui em fatiamento precisar selecionar o Cura Engine e agora nós vamos clicar aqui em Configuration para poder acessar a janela de configuração. Bom, agora que abriu aqui a janela de configuração, nós vamos mudar aqui para estruturas. E agora nós vamos alterar aqui em cima a configuração que nós vamos utilizar. Você vai escolher isso aqui de acordo com o material ou com a impressora que você vai utilizar. Aqui no caso estou usando uma IPA3 com material ABS. E aqui embaixo nós vamos ter os parâmetros que nós vamos alterar na configuração. O primeiro deles é o Shell Thickness. O que seria isso? O Shell Thickness são as paredes que ele vai fazer em volta da peça, sólidas. Seria a espessura dessa parede. Aqui no caso, nessa peça, nós temos 3 voltas. Mas se lá está pedindo em milímetros, como que nós vamos saber quanto equivale essas 3 voltas? A gente pode ver aqui que cada voltinha dessa tem 0,4 milímetros. Então se eu quiser 3 voltas, por exemplo, eu coloco 1,2 milímetros. Seria a somatória desse 0,4 3 vezes. Então assim a gente pode definir qual que vai ser a espessura dessa paredinha. O próximo parâmetro que nós vamos ver aqui seria a espessura do top e do bottom. O que seria o top e o bottom? O top e o bottom são as camadas sólidas que vão ser feitas embaixo e em cima. Aqui no caso nós estamos vendo a construção de 3 camadas sólidas embaixo. E ele vai fazendo a peça com infil, com esse preenchimento interno. Quando a peça está quase acabando, quando está quase terminando de ser feita, ela faz também o fechamento, que seria o top. Então ele está fazendo aqui 3 camadas de top também. Aqui a espessura do top e do bottom também está em milímetros. Então aqui vocês simplesmente podem escolher qual vai ser a espessura dele, que as camadas vão se adequar a essa espessura. Lembrando que esse valor aqui, no caso 0,6 mm é do top e 0,6 do bottom. Então seria para cada um dos dois. E nós podemos também criar ou não o top e bottom. Você pode criar o top e não criar o bottom, ficar sem fundo. Ou você pode criar o bottom e não criar o top para ficar sem o topo, como se fosse um vaso. E para fazer isso nós vamos clicar aqui nessa caixa de seleção. E se tiver marcado ele vai criar. Se tiver desmarcado ele não vai criar. Bom, a próxima parte aqui que nós vamos ver é do material de suporte. O que seria o material de suporte? São essas estruturas criadas aqui embaixo de partes suspensas da peça com o objetivo de suportar a construção delas. Sempre que tiver uma parte suspensa eu vou precisar desse suporte? Não. Esse suporte só vai ser criado quando você tiver uma peça que a partir desse eixo aqui que nós estamos vendo na vertical e que tenha mais de 45 graus, aí ele vai precisar do suporte. Se desse mesmo eixo reto aqui, na vertical, ele tiver até 45 graus de inclinação, ele não vai precisar. Nessa foto aqui a gente pode conferir que tem umas linhas embaixo aqui de onde está com 80 graus, e aqui onde está com 45 ele está assinado embaixo. Então seria exatamente isso que vai gerar ou não o suporte. Aí aqui nós vamos poder escolher o formato desse suporte. Você vai ter a opção de linhas, que é esse que a gente viu, e de grid, que é uma telinha que ele faz embaixo da peça. Nós vamos ter aqui também o quanto vai ser preenchido esse suporte, seria a densidade dele. Vocês podem variar, quanto menos preenchido, mais fácil é de tirar, só que pode ser mais fácil de desabar a peça. Quanto mais preenchido você colocar, pode ser um pouco mais difícil de tirar o suporte da peça, mas ele vai suportar melhor a sua peça. A próxima opção que nós vamos poder alterar aqui é a opção de skirt de brim. O que seria esse skirt primeiramente? O skirt é uma linha que é feita ao redor da peça, como a gente pode ver aqui nessa imagem, e ela é feita a uma certa distância do objeto, não é feita grudada nele. Qual que é a função desse skirt? O bico, antes de iniciar uma impressão, ele pode estar um pouco sem plástico na ponta, porque derreteu, escorreu um pouquinho de plástico, então está vazio ali. E esse vazio vai ser gasto nessa linha ao redor, para sua peça começar sem esse tipo de falha. Então é importante sempre ter pelo menos uma volta do skirt. Para ativar esse skirt, aqui nas opções,
nós vamos escolher quantas voltas vão ser feitas. É recomendado pelo menos de 1 a 2 voltas. E aqui a distância do objeto que vai ser feita. Aí vocês podem colocar aqui de acordo com a preferência de vocês. E o que seria esse brim? O brim é essa membrana que ele faz em volta da primeira camada aqui da peça e tem duas funções principais. Uma é diminuir um pouco o efeito do warp, que seria aquele empenamento das bases, quando elas tendem a ficar curvas, e ele vai ajudar a aderir melhor na mesa, então vai evitar um pouco que isso aconteça. A outra função do brim, em peças que tem uma área de contato muito pequena, é aumentar essa área de contato para evitar que elas descolhem da mesa. Então, se for fazer uma peça com uma superfície muito pequena, é legal utilizar o brim. Então aqui você vai escolher a medida que vai ter esse brim. E aqui vocês vão poder ativar ou desativar o brim, se vocês vão querer usar ou não. Na configuração nós alteramos isso aqui. Não são muitos parâmetros e a gente não vai precisar sempre entrar aqui na configuração para alterar. Provavelmente vocês já vão chegar a uma configuração assim no dia a dia que vai poder fazer a grande maioria das peças de vocês. E o que nós vamos fazer aqui agora vai ser salvar a configuração. Então a gente salva, pode fechar aqui. E temos mais algumas opções aqui na tela principal. Aqui, por exemplo, se vai ter ou não o brim. Aqui nós vamos poder alterar a altura de camada da peça. Ou seja, a espessura de cada camada que ele vai fazer na construção da peça. Aqui você pode alterar de 0.1 mm a 0.3 mm. Qual que vai ser a diferença na peça se a gente alterar isso? Em 0.1 a peça fica com um acabamento bem mais fino. Em 0.3 ele faz uma peça bem mais rápido. Então você vai precisar avaliar qual que vai ser a sua necessidade na peça. Então você pode estar alterando aqui de 0.1 a 0.3. Aqui você vai poder desligar ou ligar o suporte. Aqui em Fill Density você pode alterar a densidade de construção da sua peça. Ela pode ser de 100% sólida ou 0% de preenchimento, que seria totalmente oca. Então você pode alterar aqui de acordo com a necessidade da sua peça, se ela precisa de mais resistência ou se não precisa de tanto. E a gente também precisa levar em consideração que esses dois parâmetros aqui embaixo, tanto lá em cima em Print Configuration, como aqui embaixo em Extrusora, precisa ser o mesmo parâmetro. Aqui no caso, Set 3D, AIPA3, ABS. E aí você vai colocar de acordo com a sua impressora e de acordo com o material que você vai utilizar. E agora é só fatiar a peça.